Fala, meus amigos, vamos falar um pouco sobre tipo de sensores e as suas classificações. Eu tenho aqui alguns exemplos de sensores. Temos aqui um sensor orbital, um sensor LiDAR e um espectroradiômetro de campo. Esses sensores, eles podem ser classificados quanto à fonte de radiação eletromagnética, ou seja, se são sensores ativos ou passivos, ou quanto ao produto obtido. E aí nós falamos que o sensor é imagiador ou não imagiador. Se você não estiver vendo aí, acesse o slide que você vai ver que está escrito aí. Às vezes fica a minha figurinha aí do lado e você não vê, mas você tem acesso também ao slide, tá? Quanto à fonte de radiação eletromagnética, nós dizemos que um sensor ele é ativo ou passivo. O que seria um sensor ativo, professor? Um sensor ativo é aquele que possui a sua própria fonte de radiação. Não que necessariamente ele registre só a sua fonte de radiação, mas ele possui a sua própria fonte de radiação. Então, por exemplo, uma câmera com flash. Ela é um sensor que possui a sua própria fonte de radiação. Se eu estiver num lugar totalmente escuro, eu posso apertar o flash ou apertar para tirar foto. Ela vai emitir ali uma luz, e aí essa energia que foi refletida dessa luz própria da câmera é que vai chegar até o meu sensor. Mesma coisa aqui, uma trena a laser. Então, sensor ativo que possui a sua própria fonte de radiação. E o sensor passivo é o sensor que ele depende de uma fonte de radiação externa. Ok? Por exemplo, as imagens de satélite, vocês vão ver que elas seguem a órbita heliosíncrona. Ou seja, elas tendem a imagiar as áreas que são iluminadas pelo Sol. A depender de alguns satélites, sobretudo os não imagiadores, satélites que trabalham, por exemplo, com radar, o radar é uma fonte de energia própria. Então, ele tem uma outra pegada. O sensor radar ele já poderia entrar aqui como sensor ativo. Mas, uma imagem, por exemplo, de satélite aí que nós temos, normalmente, ela depende de uma fonte de radiação externa. Beleza? E aí, quanto a esta propriedade de produto obtido, nós temos que eles podem ser imagiadores ou não imagiadores. O próprio nome diz, né? Imagiador que produz uma imagem. Não imagiador não produz as imagens. Beleza? Então, às vezes a gente acha que sensor, como nós estamos falando de sensor remoto, né? São só sensores que produzem imagens. E não necessariamente, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o espectro radiômetro, que nós falamos anteriormente, não produz imagem e é um sensor remoto. Beleza? Até a próxima.